Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Juliana Barbosa, repórter de entretenimento aqui do Metrópolis, e hoje vamos conversar com a empresária Alessandra Begliomini, mais conhecida como Leca, que participou da primeira edição do Big Brother Brasil. Leca, é um prazer conversar com você e muito obrigada por falar com a gente. Prazer é meu estar aqui falando com vocês. Leca, você lançou recentemente o livro Louca Eu, adorei esse título, inclusive, achei maravilhoso, e que o foco é falar um pouquinho sobre esse processo de bulimia, né, que você passou, inclusive em rede nacional, né, que foi durante o Big Brother Brasil 1. E você pode contar um pouquinho mais pra gente sobre essa obra, sobre a finalidade dela, como é que foi trabalhar nesse livro que foi lançado agora? Então, na verdade, eu abri a primeira edição do Big Brother, a gente não tinha a menor ideia do que era, né? Diferente do que se vê hoje, que a gente sabe que alguém, quando entra para falar de algum assunto, tem um objetivo muito claro, e o Big Brother se tornou, inclusive, uma mega ferramenta de discussão de vários temas importantes e tal. Na época, a gente não tinha a menor ideia, né? Então, e nem foi uma coisa que eu expus ou contei sobre. Eu vivi mesmo um dia uma coisa, uma situação compulsiva, a bulimia, como vários dos transtornos alimentares vêm associados a várias coisas e a compulsão, no meu caso, é uma delas. Então, eu comia compulsivamente, a gente tinha toda uma situação de prova de comida, então escassez. Aí, quando vinha comida, vinha de uma vez, e tive um episódio de provocar vômito e virou um assunto gigante em rede nacional. Eu não tinha nem ideia disso. E, na verdade, na época, não se falava muito sobre o assunto. Eu fui a primeira pessoa a falar publicamente, e acho que como todo tabu, né, que é varrido para baixo do tapete, quando vem à tona, vem com muita força. E eu não estava preparada para aquilo. Naquele momento, eu era uma menina vivendo a aflição da exposição. Sempre foi uma coisa delicada para mim, porque eu tenho a dismorfia também. Então, sempre me senti gorda, feia, enfim, bem fora dos padrões. E não usava biquíni, não me expunha nesse lugar. E ali, de repente, tomando banho em rede nacional, numa super exposição, eu dei uma pirada. E quando eu saí, eu falei, gente, e agora? Que eu faço, né? Eu não queria também que parecesse naquele momento que aquilo era um exemplo a ser seguido, tinha noção do politicamente correto, né, a se fazer, e saí dizendo aquilo que eu deveria dizer, né? Não aquilo que eu realmente sentia. E acho que por isso, por muitos anos, esse lugar da bulimia se tornou um incômodo na minha vida, né? Porque parecia assim, eu sou uma pessoa cheia de opinião. E aí, de repente, a única coisa que me perguntaram era a única que eu não tinha nada para dizer realmente naquele momento. E aí passei a vida inteira, a bulimia virou um lugar ruim de olhar, né? Porque ficou muito grande, eu não me reconhecia naquela história, enfim, e eu não sabia lidar com aquilo. E eu fui passando por cima, como tanta coisa que a gente faz na vida, né? A gente vai vivendo e deixando de olhar. Não, isso eu vou administrar, e passei a vida inteira tentando administrar, até que minha filha, tive filhos, tal, e minha filha foi se tornando adolescente, e eu comecei a conviver com essa geração que constrói a imagem no filtro, né, e vive atrás dessa imagem. E aí eu falei, cara, será que que eu tenho a dizer sobre isso? E junto com a pandemia veio um momento super de estudo. Eu já tinha escrito um livro antes, que é um livro que eu quero lançar agora em segundo lugar, né? E aí, enfim, foi esse mergulho profundo nessa situação, foi um mergulho social, de estudo do que a sociedade impôs, da política, da religiosidade. Eu comecei buscando de onde vinha esse desejo da magreza e fui fazendo um monte de descobertas que aí geraram o nome do livro, que é o Louca Eu, porque você começa a se perceber, eu nasci em 74, né? Então fui da infância dos 80, 90, que é aquela infância que saiu da caixa de um tempo de ditadura, né, que era super reprimida, e de repente veio, eu não era ainda dessa geração, mas foi o que eu consumi como cultura e como tudo, né, então era um momento muito compulsivo por si só, e aí e ainda junto com isso, todos esses padrões e tal, e o Louca Eu é uma brincadeira com esse com o meu nome, né, que é Leca, eu pus Louca, mas com esse questionamento, porque quando você traz um transtorno psicológico, você vira louca, né, sempre é essa coisa do estigma, ela é louca, gente, ela é louca. Nossa, ela se acha isso, ela se acha aquilo, ela é louca. Enfim, isso foi muito normalizado por muitos anos, né? E junto com esse cenário compulsivo me fez falar, poxa, eu cresci ouvindo com toda essa coisa do é proibido proibir, né? Porque era uma geração toda que agia dessa forma. Cresci ouvindo que o bonito era ser magra, ser isso, ser aquilo, ser aquilo. Aí eu fui desenvolver um transtorno. E aí a louca sou eu. Então, enfim, né? É uma brincadeira com isso, porque eu acho que é muito lugar que a gente vive, né? E para algumas pessoas esse cenário pega de uma forma diferente de outras, né? No meu caso, era que é até um questionamento que eu trago no livro.
dessa coisa dos filtros, né? Alguém que tenha um transtorno como o meu e que viva nessa geração, eu me perguntei, vendo eles, como que eu estaria hoje em dia, né? Se na minha época eu já tive uma vida inteira de sacrifícios e privações por conta de um mal que foi desenvolvido numa época em que a cobrança existia, mas ainda não era tão 100%, era uma cobrança 100% em um segmento que era o corpo, né? Hoje é tudo, as meninas de 16 anos já estão olhando se tem rugas, já estão fazendo botox com 20, é uma loucura. Você acha que o que você passou lá em 2002, no BBB 1, de ter enfrentado esse problema todo em rede nacional e não ter sido nada feito de forma incisiva sobre isso para tentar te ajudar, seria aceito hoje em dia, nessa época da internet, que tudo é discutido, tudo é debatido, tudo o povo quer ser falado? Isso sem dúvida não. Eu falo até, mas é uma coisa muito louca de se ver, né? Assim, porque me fizeram várias perguntas nesse sentido, até sobre isso, se eu acho que a Rede Globo tratou da forma que deveria. Ninguém sabia muito, não se falava sobre, né? É muito fácil também eu virar agora e colocar uma responsabilidade que nem eu mesma tinha, né? Então era uma coisa, por exemplo, eu conto no livro uma passagem que teve uma prova lá, que era uma prova de balança, de peso. A gente se pesava e tinha a casa tinha que ganhar, não lembro se éramos 5 participantes, acho que éramos 5 ou 6. E a prova tinha que ganhar um determinado peso. Então a pessoa subia na balança, o peso era registrado ao vivo. Imagina, peso para mim é uma questão de um tamanho que eu suei frio naquela prova. Foi uma coisa horrível para mim passar por aquilo, né? De uma violência psicológica que eu nem tinha ideia que poderia acontecer e eles também não fizeram naquele momento. Eu não acuso ninguém, porque eles também não sabiam que aquilo ia me pegar dessa forma. Não era uma doença que se falava sobre. Eu mesma, eu achava que eu tive um diagnóstico, eu passei por vários psicólogos na época, e um teve um diagnóstico mais perto do que eu tinha, mas hoje, quando eu ouço o meu diagnóstico real, eu falo, cara, como ninguém sabia de nada. Então é muito difícil você cobrar uma postura diante de uma história que ninguém nem sabe, né? Hoje, de fato, teria que ser diferente, seria e teria que ser, né? Porque a informação já é outra, é super disseminada, todo mundo sabe, enfim, né? A pessoa que entrasse lá com um transtorno desse, ela também já acho que se sentiria responsável por informar também a produção. Eu também não informei ninguém porque eu também mal sabia como chamar isso, né? Em alguns casos, gente, quantas vezes eu ouvi que era frescura, e eu falava, não pode ser, né? Porque uma coisa é você ser vaidoso, outra coisa é você perder momentos importantes da vida, momentos profissionais, e coisas que você deixa passar porque você fica simplesmente presa, como num estado depressivo, né? Como uma pessoa que diz, putz, eu tenho depressão, não consigo nem tomar banho. Né? Dizem que a pessoa que tem uma depressão terrível não consegue, é realmente esse lugar de prisão, de o corpo não responder, por mais que a mente fale, olha, você está indo para um lugar que não é a realidade. Ele não é a realidade, mas ele se torna mais forte que a realidade na hora do momento de decisão, né? Eu não tinha essa consciência. Então, e aí outra coisa dentro disso que você perguntou também é diferente isso, né? Porque quando alguém se torna porta-voz de um assunto, ela tem que ter um pingo de consciência, né? E isso que eu acho que 20 anos depois a vida me trouxe, eu não planejei, porque eu fugi desse assunto muito, mas uma das coisas que me deu a certeza de que eu devia falar sobre isso foi por alguma razão esse assunto ter caído no meu colo há 20 anos atrás da forma que caiu, sabe? Aí eu sou uma pessoa de fé, eu falei, gente, por várias vezes na minha vida eu falei, por que, meu Deus, que eu abri esse assunto e me tornei porta-voz de algo que eu nem gostaria de ser, que eu nem tinha voz para falar, né, para portar, que esse é o que o porta-voz faz, enfim. Hoje eu tenho, não existe um caminho de cura, existe um caminho de autoconhecimento para que você lide melhor com as coisas, e essas coisas me abalam cada vez menos, me aprisionam cada vez menos, mas eu ainda não escrevo como alguém que chegou lá e fala, ó, inclusive porque eu achei importante falar desse lugar do caminho, sabe? Porque hoje em dia a gente está vendo muitos extremos que já chegaram, ou que já se entregaram, ou que já, né? Mas você não vê a pessoa que fala, cara, eu tento todos os dias, eu tropeço, às vezes o pensamento me domina, eu aprendi ferramentas e exercícios para lidar com isso, que eu emprego na minha vida, estou cada vez melhor, mas eu estou nesse caminho, né? E eu acho que alguém levantar uma bandeira para que essa troca exista, para que outras pessoas não se sintam caladas e solitárias, porque agora o meio do caminho também ficou calado, né?
como em todos, a gente olha, nenhum lugar hoje, até politicamente, a gente não tem mais o direito de não se expressar, ou de ter dúvidas, ou de, né, tudo ficou, e tudo, não é só politicamente, socialmente, você tem que estar em algum lugar, gente, calma, isso eu não estou, isso eu estou no meu processo, estou feliz com ele, e estou vencendo ele, cada dia que eu venço um pouquinho mais, eu me sinto mais vitoriosa, né, então eu acho que veio realmente uma necessidade muito genuína de falar sobre isso tudo, sabe? Leca, fora essa situação com o Big Brother, como você falou, que as pessoas mal sabiam que você tinha, mal você sabia de fato que você tinha, você notou uma repercussão por parte do público na época que isso aconteceu, depois que você deixou a casa? Você notou uma repercussão por parte das pessoas, enfim, uma busca de entendimento, né, do que tinha acontecido ali dentro da casa? Isso aconteceu na época ou... Isso aconteceu, é que é engraçado, né, eu acho que como é, de novo, aquela coisa do primeiro momento, o ser a primeira a falar tem um preço muito alto, assim, né? Porque até eu recebi muito, e não tenho do que me queixar nesse sentido, um acolhimento. Mesmo quando as perguntas eram doídas, elas não vinham, ou eu sou muito ingênua, muito Alice, vivo no mundo de Oz também, que também pode ser, mas é que eu achava que as pessoas sempre tinham uma coisa da preocupação com a doença mesmo. Compreendiam e acatavam que era uma doença, mas colocavam isso de uma forma que era sempre horrível, sempre não, em vários casos não. Mas, por exemplo, sei lá, eu estava num buffet de um restaurante, diante de um buffet de salada, morrendo de fome, vinha alguém e falava: Ai, você tá se cuidando, linda, olha, não vai vomitar, hein? Tipo, era legal porque vinha uma preocupação com a minha saúde, eu sentia um carinho nisso, mas vinha uma agressão depois com uma coisa feia, assim, sabe? Tipo, você fala, putz, mas por que nesse lugar? Até porque, na época, eu acho que como essa coisa do vômito é dramática, né? Assim, então, muito se associa isso até hoje, e é uma das coisas que eu quero falar e que eu falo no livro, se associa muito a bulimia ao vômito. Ai, a pessoa enfiou o dedo na garganta, ela é bulímica. Não, ela pode ser bulímica tomando só diurético. Ela pode ser bulímica tomando laxante, que vai ter outras consequências que não visíveis, né? É que acho que a gente, tudo que aquilo que é visível, que vai para fora, a pessoa se choca, né? Nesse caso, tem um lado de choque maior, de dramaticidade mesmo da cena, sabe? Então, muito se fala nisso, mas um dos primeiros danos que a gente tem de pacientes com bulimia e tudo isso é o uso de diurético, que acaba com o rim, né? E que hoje está super normal, gente. Todo mundo tem uma amiga que, para ir numa festa, já tomou um diurético para caber no vestido. E tudo bem, assim, né? Não estou dizendo que ninguém pode fazer nada disso e tal, mas o problema é quando isso passa a virar uma muleta, putz, mas eu vi que eu fiquei mais desinchada naquele vídeo, eu quero manter, eu quero manter, eu quero manter. Esse eu quero manter começa a virar um ato compulsivo. E essa compulsão do tirar de você, do perder e tal, é onde está a doença, né? E aí, com certeza, vai ter mais um monte de outras coisas que virão juntas e que não vai ser nada legal. Então, realmente, acho que precisa ter esse alerta, né? E, e, e nessa época toda do Big Brother, era muito. As pessoas que perguntavam, como você falou, existia um interesse de saber. Mas junto com o interesse era tão pouco falado que também vinha muito dessa ignorância do assunto, né? Do não saber como o que ofende, o que é chato de ouvir. E eu não estou aí nem fazendo a magoada nesse sentido, porque eu sempre filtrei muito esse carinho e sempre recebi muito por esse lado. Putz, estou recebendo esse apoio. Mas tem um lugar que é desagradável, né? Porque de repente você está no seu momento ali de lazer e tal, e vem um contato com uma coisa que ali você não quer entrar. Então, ser a primeira, ter sido a primeira a ter falado, teve um preço, sabe? Chato de lidar, que eu acho que hoje as pessoas já têm um dedo maior, né? Assim, até pela forma que as coisas estão, né? Hoje a gente tem informação, ninguém mais pode, tem certas coisas que não dá mais para falar, mesmo, né? Em vários sentidos. Então as pessoas estão, espero, que pensando duas vezes antes de soltar alguma coisa que possa soar para o outro como uma agressão. Muitas pessoas, infelizmente, passam pelo que você passou, pelo que você passa ainda, né? Como você falou, não é algo curável, ele é tratável, né? Um pouco diferente. Você aprende a lidar com aquilo ali, com aquele distúrbio, enfim. E você lançando esse livro agora, você talvez traga para muitas pessoas um carinho, né? De eu passo por isso, eu estou com você e tudo mais. E a pergunta que eu te faço é:
qual é a mensagem que você quer deixar com esse livro? Tanto para as pessoas que infelizmente lutam com esse problema, quanto para as que querem ler para te conhecer melhor, para entender melhor o que é a bulimia, o que são certos tipos de transtorno. O que você quer deixar para as pessoas? Várias coisas aí. Uma das coisas que me motivou também foi os familiares, né? Ver como as pessoas, meu marido, meus filhos, principalmente, que vivem no meu núcleo, eram afetadas por todo a dinâmica que eu criei e mostrar para as pessoas, às vezes, o mal parece tão difícil, você se vê de uma forma tão diferente daquilo que você é, e é tão distante você conseguir se enxergar, ou tão distante você dar o valor devido a cada coisa, porque é um ato consciente, né? É, é, a minha consciência sempre até pediu perdão, sabe aquela coisa, eu sou católica, então eu sentia aquilo de eu não posso sair porque eu sou fora do padrão, porque eu não me encaixo em lugar nenhum e tal, e ao mesmo tempo que eu sentia isso, eu pedia perdão para Deus, porque eu tinha consciência do quão absurdo era eu sentir um negócio desse, mas eu sentia, então eu acho que essa coisa, primeiro, do esclarecer, né? Ok, você sentir, só não vamos deixar o tempo passar. Eu deixei muito tempo da minha vida passar, eu perdi muitas coisas. Eu acho que o limite, e que é onde eu acho que as pessoas têm que ver, assim, muito vulgarmente falando, da doença para a vaidade, é quando você deixa de fazer alguma coisa que vai te fazer feliz. Então, eu acho que o livro, o que ele mais prega é isso, principalmente porque eu vejo na minha filha e nessa geração delas, né, elas criando outras prisões que vão torná-las mais frágeis no mercado de trabalho, mais vulneráveis a um relacionamento abusivo, mais vulneráveis a serem manipuladas num relacionamento, seja profissional, pessoal, com uma amiga, com um namorado, sabe? Porque é assim, através desse lugar onde a autoestima não entra, outras coisas entram para preencher esse vazio. E normalmente essas coisas são alheias à sua capacidade de decisão, porque aí vai estar num lugar onde você é frágil. Entendeu? E mesmo que você seja, eu sou uma mulher super forte, eu conquistei coisas na vida, assim, tudo que eu quis, eu fui lá e tive. Mas em muitos aspectos eu fui tão vulnerável, eu fui tão manipulável, assim, eu dei muita sorte mesmo, Deus foi muito bom para mim de não ter me colocado em relacionamentos afetivos, por exemplo, onde eu me tornasse refém, mas foi por pura sorte, porque eu me tornei refém de outros relacionamentos, em sociedades, em relacionamentos de amizade, porque é um lugar frágil. Então, quando a gente deixa de fazer coisas, né? Putz, você deixou de sair com um cara que você queria muito sair, porque naquele dia você se sentiu, você achou que você não era alto o suficiente, ou magro o suficiente, ou, enfim, inteligente o suficiente, qualquer coisa nesse sentido, tá errado. Tem uma linha aí que deve ser tratada com um psicólogo, que vai avaliar se precisa de um psiquiatra também, se é um distúrbio mais sério, enfim. Mas esse lugar eu queria muito que as pessoas buscassem ajuda e não aceitassem, como eu aceitei por anos esse lugar. Era o único lugar que eu sabia que era mais forte que eu. Eu briguei por tudo na vida e todas as coisas que eu me impus eu felizmente venci. Esse era um lugar que eu não olhava e que eu sabia que ele era tão forte na minha vida que eu fui driblando, eu ia armando formas, até que de repente você tem uma família e você começa a botar essa família no teu rolê, entendeu? E o teu rolê tá errado. E aí você começa a olhar e falar, cara, eu preciso fazer alguma coisa porque eu não posso permitir que isso se perpetue, né? Então, como fazer isso? Então, eu acho que aí a coisa da arte, para mim, né? Eu sou atriz, sempre gostei de escrever, sou uma pessoa da arte, da música, do canto, trabalhei em Secretaria de Cultura pela arte e tal. Eu acho que eu fui buscar a arte essa forma de expressar essa dor, entendeu? Então, eu espero que essas palavras tenham expressado de forma que quem leia e conviva com alguém assim consiga entender melhor, né? Às vezes é difícil demais entender. Eu vejo pela minha família que com muito amor entende, mas às vezes não compreendem, mas não entendem, né? Mas que você consiga entender como que funciona essa dinâmica. Eu tentei até criar algumas historinhas para ilustrar sentimentos, sabe? Para tornar isso mais fácil, porque é difícil, até para mim que tenho, é muito difícil entender qual é esse lugar que a gente não acessa, sabe? Leca, em um certo trecho do livro, você citou a questão que você já entrou na casa tendo um perfil, né? Que era ou de uma pessoa, eu não posso falar o termo aqui que você usou, mas assim, já era de uma pessoa difícil,
enfim, ou que queria muito dinheiro, que gostava de dinheiro, que estava ali por dinheiro, etc. E eu achei Ai, esse, gente, que termo será que eu usei? Eu uso tantos termos que não devem ser ditos. esse eu não posso falar aqui, mas as pessoas vão entender. Quem pegar, pegou e tá tudo certo. E aí, há uma discussão, né, sobre o assunto, que as pessoas entram em reality shows com perfis criados. Você acredita que você entrou no BBB de fato com esse perfil e a criação desse perfil tenha piorado um pouco o que você sentia na época e não sabia explicar muito bem o que que era? Então, na verdade, o que que eu acho? Que existe uma. O perfil é inevitável, né? Porque quando acontece a apresentação, eu, na época que eu entrei, eu trabalhava na noite em São Paulo. Eu tinha uma agência de eventos, fazia festas, era uma vida bem glamurosa, assim, sabe? Era uma vida que parecia, né? Aquela vida. Tudo parece, né, gente? Depois, quando você vai cavocar, nada é aquilo que parece. Mas, enfim, parecia. Eu vendia grandes eventos, fazia as grandes festas, trabalhava muito na noite. E essas imagens começaram a ser veiculadas, e eu acho que por eu viver, né, nesse mundo e tal, eu vendia aquela coisa de que era pessoa, primeiro que me achavam rica, achavam que eu era rica, que faria qualquer negócio por dinheiro. E acho inevitável se criar, até a gente quando vê, né, se tiver uma apresentação, sei lá, um teaser de 30 segundos de alguém, você fala, putz, essa pela forma que ela se veste, acho que ela é mais assim, ela é mais assada, e nem sempre, né, às vezes a que se veste mais santinha é a perversa e vice-versa, né, nem sempre os estereótipos fazem jus à realidade, mas tinha esse estereótipo. O que eu acho que pode ter criado uma tensão aí foi entre os participantes da casa, porque eu conto um episódio que antes de entrar, a gente perdia o acesso à TV aberta e ficava só com as TVs a cabo. E eu respeito as coisas assim, sabe? Eu nem tentei fazer nada, não sei mexer nada de tecnologia, mas algumas pessoas que estavam no confinamento dos outros participantes, cada um no seu quarto, fizeram um gato na TV e conseguiram ter acesso a essas informações. Então, entre essas pessoas que viram isso, eles já estipularam antes de me conhecer que, como eu era rica, eu deveria ser uma das primeiras a ser eliminadas. Parece que fizeram isso comigo e com o cara que era mais velho, que era o Caetano na época. E aí, quando eu entrei na casa, já existia uma situação de tensão contra mim. Então, isso de fato me colocava sob tensão. Mas nenhuma tensão é para mim neste lugar de ter desencadeado a crise de bulimia era tão grande quanto o lugar da exposição. A exposição era o que me massacrava. Podia ter qualquer briga por leite condensado, por causa da imagem, por causa do personagem, por qualquer coisa que fosse, mas para mim, por ter esse lugar já meu da doença mesmo, desse traço psicológico que é massacrante, o negócio para mim era a imagem, né? Era a imagem e saber que eu estava sendo passada assim de todos os ângulos, do jeito que era muito difícil. Ainda bem que num determinado momento, como era a primeira edição, a gente perdia, primeiro que não tinha noção dessa relação com o telespectador que tem hoje, né? Porque ali a gente era a primeira vez, então não tinha ideia. E perdia-se depois de um tempo um tanto da noção do que quer dizer esse ser filmado o tempo inteiro. Graças a Deus, porque senão aí acho que eu surtava de vez. Não ia ser só pequenos surtos, ia ser um bem grande. Você até falou de quando você saiu e descobriu que tinha recebido um convite da Playboy, né? Que, enfim, você não tinha muita noção do que era aquela exposição ali. E acredito que para uma pessoa que tem problema com esse estereótipo seja mais difícil do que para todas as outras pessoas, né? Você acredita que é outra coisa que eu falo no livro, né? Dessa coisa de jogar para os outros a resposta que você não consegue. Eu tentei tanto achar em mim o que eu precisava nesse sentido de me munir, de olhar para o espelho e falar, cara, eu sou uma mulher legal, né? Que é o que você vai aprendendo mais velha. Hoje eu me olho no espelho, tem um monte de coisa que eu não sou perfeita, eu tenho consciência que eu não sou Angelina Jolie, mas ao mesmo tempo eu tenho tantas outras que eu aprendi a dar valor, entendeu? Que é o que eu acho que toda mulher devia aprender, toda mulher não, todo mundo devia aprender. É que num determinado momento isso para a mulher foi muito pesado, né? Todos esses fardos de eu sou perecível, um dia eu vou ficar velha, eu não posso ser gorda, eu não posso ficar velha, eu não posso não ser. Então, né? Mas eu acho que a gente devia aprender desde pequena a fazer essa significação, assim, sabe? Tipo, tudo bem, eu posso não ter o nariz mais arrebitado do mundo, mas puta, eu tenho um coração generoso, eu olho para o próximo de um jeito diferente, que é o que a gente é, né? Ninguém é só a casca.
a gente precisa sair dessa viagem, sabe? Então, só que eu comecei a falar isso, você fez uma pergunta que eu perdi. Né, Jé, eu comentei sobre a questão da Playboy que você cita no livro, que você foi Ah, da convidada para Playboy, Playboy, né? mas aí nessa busca do externo, é que é importante falar isso, porque eu acho que realmente essa é a grande resposta do livro. Não adianta a grande roubada da minha vida, vamos dizer, se teve uma roubada, eu acho que tudo deu certo. Mas o que me levou a buscar caminhos de roubada era justamente deixar o poder para os outros. Né? O que hoje se fala tanto em empoderamento, empoderamento é isso, é você tomar para você o poder que é seu. Eu fiz uma Playboy, muito de eu ter feito essa Playboy é porque eu achei que a hora que eu fizesse uma Playboy eu ia me sentir adequada. Eu achei que a hora que eu estivesse na capa, eu falei, gente, as mulheres mais lindas estão lá, se eles querem. Eu me olhava no espelho, eu não via essa mulher. Mas quando eles me chamaram, eu falei, mas eu sou essa mulher. E tá todo mundo me dizendo que eu sou essa mulher, então eu tenho que acreditar. Tá todo E mundo agora eu vou vendo isso, acreditar. né? Entendeu? Não, e foi uma busca, assim, sabe? Tipo, essa coisa que eu falei para você, eu trabalhei na noite, era um lugar de poder à noite, né? Eu fui buscando esses lugares de poder. Eu saí da noite para ir para um lugar de poder da fama, daí para ir fazer uma Playboy, sempre buscando uma resposta de que os outros me dissessem que eu fui adequada e conquistei isso tudo, e mesmo assim não senti que era comigo. O que adianta, né? Então, assim, de fato, eu fiz um caminho às avessas e por isso o assunto caiu no meu colo. Eu fiz todo esse caminho, eu explorei todos esses lugares, eu vi que as respostas não estavam lá, né? Porque hoje a gente tem outras buscas, na época era diferente, porque era a Playboy, era o Big Brother e tal. Hoje é a mídia social, é o tanto de seguidor e tal, mas é a mesma busca. E não adianta você ter lá 1 bilhão de seguidores e não se achar, quando você se olhar no espelho, uma pessoa legal e não gostar daquilo que você vê, porque você vai se tornar absolutamente manipulável pelos seus 1 bilhão de seguidores, é até pior, que é mais gente para mandar no seu destino, entendeu? Então é isso. O BBB 1 foi retransmitido, né, recentemente, se eu não me engano, pelo canal Viva, e isso Isso. reacendeu muitas coisas que tinham acontecido naquela época e que a maioria Eu das morri de pessoas. medo, viu? Morri de medo. Era uma dessas eram minhas perguntas. Eu pesquisei um pouquinho sobre que assim, quando o BBB 1 passou, em 2002 eu tinha 3 anos. Então eu não lembro Nossa, que de delícia! nada. Eu fui ver agora, que foi retransmitido pelo Viva, e o assunto entre você e a Cris tomou conta das redes sociais. Isso voltou assim com tudo, era uma história que eu não sabia, eu fui entender um pouquinho. E era exatamente essa a minha pergunta. Como foi que você sentiu vendo tudo aquilo de novo? Que além do problema que você já tinha que lidar, ainda vieram outros dentro da casa, né? Um deles foi essa situação com a Cris, que permeia e até hoje. Até hoje as pessoas falam disso nas redes sociais, nos meios de comunicação. Como é que foi pra você ver tudo aquilo ali passando de novo agora em 2021, né? Que foi quando passou? Não, você sabe que quando me falaram que ia passar de novo, tinha acabado de passar aquela edição da Carol Conká, que tinha tido toda aquela história de cancelamento. E o meu medo foi muito em relação a isso, que eu falei, cara, o que será que a gente fez aí, no sentido de todos, nem só de mim, de vir a falar, o que será que a gente fez que possa ser passível de um cancelamento hoje, né? Falei, bom, eram outros tempos, não sei também, era como, de novo, era o primeiro, também não sabia a tolerância que as pessoas teriam em receber uma imagem de 20 anos atrás e, óbvio, uma cultura de 20 anos atrás, tal como eu falei, por exemplo, a história da balança, né? Em muitas coisas eu me beneficiaria pra caramba com essas novas regras sociais, em outras eu me daria mal, porque eu falo bobagem pra caramba, eu não tenho filtro nenhum, enfim, ainda tinha o fator bebida, então, tinha uma série de coisas que eu falei, gente, será que vai dar? Hoje uma prova de balança seria completamente inaceitável, né? Imagina, mas é crime, né? Inaceitável demais, assim, pelos participantes, pelo público, todo mundo. Não é? Então, eu acho que, de fato, as pessoas que assistiram e que assistem o Viva têm essa consciência de que é uma reprise. E mesmo comportamentos, gente, as ofensas, brigas que tinha lá, era um negócio assim que você fala, imagina, todo mundo que participou estaria com pelo menos uns 10 processos, entendeu? Então, eu acho que no final eu fiquei, quando falaram que até pela fase, né? Eu não sou a pessoa mais super articulada em mídias digitais, tal. Comecei estudo até há bem pouco tempo, porque se tornou necessário mesmo, e ainda patino para entender. Mas naquele momento vinha com muita. As pessoas estavam discutindo muito a política do cancelamento, o que levava a isso.
E isso me assusta muito nesse sentido do ódio mesmo, né? Da raiva, da coragem que se faz quando você está de trás da coisa, né? Então eu falei, cara, como será que vai ser isso? Não sei se eu dou conta disso agora, depois de 20 anos, entendeu? E vai saber por quê também, porque também tem isso, em 20 anos eu não sou mais honro e sou muito orgulhosa de tudo que eu sempre fui, mas hoje eu não sou mais a mesma pessoa, né? Então, enfim, mas foi uma coisa bem que passou bem tranquilamente, assim, não teve grandes repercussões não na minha vida. Leca, e você chegou já a conversar com a Cris sobre esse assunto que aconteceu naquela época? Então, mas que assunto, na verdade? Porque eu sei que a Cris fala muitas coisas, mas assim, e eu de verdade, quando começou essa coisa de reapresentação, até foi feito um grupo de todos os participantes, né? Alguns entraram, outros não entraram e tal. E até nessa ocasião eu estava no grupo e a Cris também estava. E quando me puseram no grupo, ela saiu. E aí, enfim, até tinham outras questões ali no grupo e tal, e todo mundo foi muito, gente, a gente está falando de alguma coisa que aconteceu há 20 anos atrás, assim, né? Eu acho que qualquer problema pessoal que a Cris tivesse para falar comigo, ela deveria me procurar, né? Assim, depois de 20 anos, eu acho uma loucura isso, acho realmente uma loucura, porque eu acho que as coisas são discutidas na época foi super discutido o assunto, enfim, se é do que eu estou pensando, porque eu também nem sei, porque ela já falou tanta coisa, e aí chegou num ponto, assim, que eu achei até feio, porque você chegar publicamente depois de 20 anos, falar que odeia alguém, eu, felizmente, assim, meu caminho é outro, eu não desejo tudo de bom para todo mundo, se ela quiser me ligar e conversar, porque ela tem alguma mágoa, ok, eu participava do mesmo grupo que ela, então, quer dizer, para mim é muito espetáculo, assim. Eu de verdade não tô buscando mais. É louco porque a gente vai ficando velha, tem que ter coisa boa de ficar velha, né, gente? Você vai ficando velha, quando você pega. E foi uma coisa que eu me perguntei muito nesse momento de lançar o livro e tudo. O que que me motiva a pedir o microfone de novo para falar sobre alguma coisa? E o que me motiva é só legal, assim, sabe? Tipo, só quero que com toda essa minha história e todas as coisas que me doeram, eu consiga fazer algo de bom que vai fazer bem para mim, olhar para minha história e falando, caraca, vivi isso tudo, mas posso prestar um serviço com essas dores, vai justificar tudo que eu vivi e fazer algo de bom por alguém que sente, que pode se sentir acolhido de uma forma diferente. Então, o meu objetivo é total esse, assim, sou aberta para qualquer conversa pessoal, agora fazer circo, depois de 20 anos eu não preciso disso, assim, sabe, tipo, acho que não cabe, não, nem acredito assim, quando você fala para mim de repercussão, eu fico até, porque eu falo, gente, será que as pessoas estão realmente dispostas a ouvir algo que não tem, né, fundamento algum de 20 anos atrás? Enfim, como tantas coisas que foram prometidas ali, né? E eu vejo, de fato, a gente viveu um tempo que o Bambam prometeu dividir prêmio, o Didi prometeu dividir carro, a outra prometeu não sei o quê, e eu virou um escândalo de uma coisa assim, que enfim, que eu estou super aberta a falar, mas acho realmente que publicamente para mim não faz muito sentido. É, só pra gente terminar, Leca, a última pergunta. Depois de tudo isso que a gente conversou, que você falou, que está nesse momento diferente, que você se apoia na arte para falar sobre as suas dores, para passar seu ensinamento para as outras pessoas, a pergunta que fica é: Não, ensinamento não, também que eu não estou tão sábia assim, mas Ah, é sim, é meu sim. processo, meu processo. Pronto, sobre o processo, você retornaria para um programa com um BBB? Putz, todo mundo tá me perguntando isso, gente. Ontem eu respondi. Então, eu nunca falo, hoje não. Hoje, até por projetos, assim, eu tô com um tempo de projeto tomado, eu tenho também uma empresa, uma marca de roupa, que também nasceu dessa vontade de empoderar mulheres. Ela começou muito por causa de uma amiga que tinha um problema físico, e eu comecei a fazer uma peça, enfim, e tenho a Bad Body, que é essa marca. Então tô com tanta coisa profissional, assim, para rolar, que se fosse para entrar em janeiro, eu não entraria, não. nem, nem me chamem, caso seja essa ideia, para não me botar em tentação, porque eu não iria. Agora, não é uma coisa que eu falo dessa água não beberei, porque o Big Brother é, sim, uma mega experiência legal, entendeu? Eu acho muito difícil alguém que passou e se entregou não ter curtido. Aí eu acho que é uma coisa de personalidade. Eu gosto desse lugar que tem um friozinho na barriga, sabe? Eu poderia viver a vida inteira fora da minha zona de conforto, porque eu acho muito legal esse lugar de você não saber o que vem. Então, alguém assim
acho que encara melhor um Big Brother, sabe? Mas acho difícil as pessoas recusarem, porque é uma experiência muito louca, né? Você ter a possibilidade de se ver numa vivência ali que você acaba esquecendo e se avaliar comportamentalmente, assim, é muito interessante. E enriquece, se você está aberto a viver, te enriquece. E mesmo quem não está, eu acho que de alguma forma é transformador. Foi muito legal ter feito parte, é uma história que eu faria tudo de novo. E agora não cabe na minha vida, mas eu acho aquele negócio. Eu não sou do tipo que diz dessa água eu não beberei. Então, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, vai saber, né? Tô cansada de ver gente aí que fala, não, eu nunca mais. Aí a pessoa. Aliás, quando você fala nunca mais, normalmente é ali que você se É pega. verdade, é verdade. Para quem nos acompanhou até agora, meu muito obrigada. Lembre-se de curtir esse vídeo, compartilhar e seguir o Metrópolis em todas as redes sociais. Tchau, até a próxima.